Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos resolver a equação 5 que multiplica menos x mais 3 mais 6 igual a menos 3 que multiplica menos 2x mais 1 menos 4. Bem, olhando a equação, imaginamos que vai ser uma coisa muito difícil, que na verdade não é. Essa equação é uma equação simples de se resolver. É só a gente seguir os passos que tem que ser obedecido. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar os parênteses, beleza? Bem, mas antes disso, por que isso aqui é uma equação? É porque temos uma igualdade envolvendo termos com letra e termos que não possuem letra, beleza? Então, já sabemos que é uma equação do primeiro grau, ou perdão, já é uma equação. Mas ainda não sabemos se é uma equação do primeiro grau, se é uma equação do segundo grau. Quando é que a gente vai descobrir isso? Somente quando a equação estiver organizada, beleza? O que é organizada aqui? É depois que a gente eliminar, por exemplo, os parênteses, beleza? E aí a gente já pode decidir se é uma equação do primeiro, do segundo grau ou um outro tipo qualquer. Então vamos lá eliminar os parênteses. Para a gente eliminar os parênteses, a gente vai usar uma propriedade chamada propriedade distributiva, que conhecemos também como o chuveirinho, né? Só você pegar o termo que está antes do parênteses e multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. Lembrando que quando você vai fazer uma multiplicação, a primeira coisa que a gente faz é o jogo do sinal. Sinais iguais vai dar positivo e sinais que não são iguais vai dar negativo. Depois multiplicamos número com número e depois letra com letra. Se não tiver letra nos dois termos, repetimos a letra que aparece, beleza? Então vamos aqui, uma outra coisa importante é saber qual é o sinal do número. No caso do 5, o 5 ele é um número positivo. Ah, mas por que ele é positivo? Porque ele não tem o sinal de menos antes dele, beleza? Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui é o seguinte, o x ele é negativo, só que ele não veio acompanhado de um número, de um coeficiente. Então, neste caso, é como se você tivesse aqui, o número 1 imaginário, beleza? Então, agora vamos usar a propriedade distributiva. Então, vamos fazer aqui um chuveirinho, e vamos fazer as multiplicações. Ou seja, mais e menos vai dar menos. 5 vezes 1 vai dar 5 e repete o x. Então deu 5x. Vamos fazer a mesma coisa entre o 5 e o número 3. O processo é o mesmo. Mais e mais vai dar mais. 5 vezes 3 vai dar 15. Como o 5 não tem letra e o 3 também não tem letra, então o resultado deu 15. Mantenho mais 6, igual. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, aqui a gente vai usar o chuveirinho. Menos e menos vai dar mais, porque os sinais são iguais. Se você quiser colocar um mais aqui, você pode colocar. Se você não quiser, também não precisa, tá? Eu não vou colocar. Aí 3 vezes 2 vai dar 6 e mantém o x. Porque você só tem o x no 2x, né? No segundo termo. Vamos fazer a mesma coisa agora com mais 1. Então a gente faz aqui uma chuveirinha aqui, e fazemos a mesma coisa que já fizemos no termo anterior. Ou seja, menos e mais vai dar menos, né? Porque os sinais não são iguais. 3 vezes 1 vai dar 3. Como não tem x, nem aqui e nem aqui, então não vai ter x aqui. E repete o menos 4. Bem, observando aqui, temos uma equação,
né? E essa equação, ela é do primeiro grau. Ah, mas como eu sei que é do primeiro grau? É bem simples. Vamos observar os termos que tem letra e vamos olhar qual é o expoente de cada um. Ah, mas aqui não tem expoente e nem aqui também tem expoente. Não tem importância. Quando isso acontece, é porque o expoente aqui é 1 e o expoente aqui também é 1. Vamos analisar agora qual é o maior deles. Olha, como eles são iguais, não tem o que é o maior, né? Não tem o maior deles. Então, o maior expoente aqui, né? Como eles são iguais, é o número 1. Se o maior expoente é 1, significa que a equação é uma equação do primeiro grau. Se o maior expoente fosse 2, seria uma equação do segundo grau. E assim, né, em outros casos. Beleza? Então já sabemos que temos aqui uma equação do primeiro grau. Como é que a gente vai resolver uma equação desse tipo? Existe uma regrinha que, se você obedecer ela, é bem simples. Vamos ter que separar os termos que possuem letra dos termos que não possuem letra. Beleza? Bem, mas como vamos separar? Utilizando o igual. Aqui, ó, temos dois membros. Ou seja, o primeiro membro é o que está antes da igualdade e o segundo membro, ó, é o que está depois da igualdade. Beleza? Então, vamos escolher que no primeiro membro só vão ficar os termos que possuem letra. E no segundo membro, apenas os termos que não possuem letra. Beleza? Ah, mas isso é regra? Não, não é regra. Tá? Que a gente tem que obedecer cegamente. Não é assim. Você pode escolher deixar antes da igualdade os termos que não possuem letra e depois da igualdade os termos que possuem letra. Beleza? O importante é que você vai ter que separar os termos que possuem letra dos termos que não possuem letra. Agora, se vai ficar antes ou depois da igualdade, isso não tem importância. Mas vamos deixar os termos que possuem letra antes da igualdade. Beleza? Então, vamos analisar o seguinte. Ó. O menos 5x possui letra. Como ele está antes da igualdade, então ele está no lugar correto. Certo? O mais 15, ó, não possui letra, só que ele está antes da igualdade, então ele está no lugar errado, certo? O mais 6, ó, não possui letra, só que ele também está antes do igual, então ele também está no lugar errado. Por quê? Porque decidimos aqui que antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro, iam ficar apenas os termos com letra, certo? E depois da igualdade, os termos sem letra. Vamos analisar depois da igualdade. O 6x, ele possui letra, então ele está no lugar errado. Tá? Por que ele está no lugar errado? Porque se ele tem letra, ele tinha que estar antes da igualdade, certo? Já o menos 3, ó, está no lugar correto, porque ele não tem letra e está depois do igual. E o menos 4 também está no lugar correto. Por quê? Porque ele não tem letra e ele está depois da igualdade. Bem, feito essa análise, vamos pegar todos os termos que possuem letra e colocar antes da igualdade. Lembrando que, se tiver algum termo que possui letra que não está antes da igualdade, temos que pegar ele, jogar para cá e mudar o sinal dele, beleza? Então vamos aqui fazer o seguinte, ó. Vamos repetir o menos 5x, porque ele está no lugar correto, certo? Esse 6x aqui, ó, ele tem letra, só que ele está no lugar errado. E ele, no caso, ele é positivo. Quando a gente pegar ele e colocar ele no lugar correto,
o sinal dele vai modificar. Então, se aqui é mais, ele vai ficar aqui, ó, menos. Não temos mais termos com letra. Colocamos o sinal de igual. Né? O sinal de igual é que vai separar os termos com letra dos termos sem letra. Bem, agora vamos pegar os termos que não têm letra, né? Que são aqueles termos que só têm números. Vamos dar preferência aos termos que já estão no lugar correto. É regra? Não, não é regra, mas é tipo um benefício. Como esse número aqui, ó, já está no lugar correto, e esse aqui também já está no lugar correto, então vamos apenas repetir eles. Então aqui vai ficar o menos 3 e também o menos 4. Lembrando que não vamos mexer no sinal. Por quê? Porque eles estão no lugar correto. Beleza? Bem, mas o 15 está no lugar errado. Né? Ó, ele não tem letra e ele está antes do igual. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 15 aqui, ó, e vou jogar ele para cá. Como ele é mais, ele vai ficar menos. Então fica menos 15. Vou fazer a mesma coisa com o mais 6, que também está no lugar errado. Né? Então eu vou pegar esse mais 6 e vou jogar para cá. Como ele é mais, ele também vai ficar menos. Beleza? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver as operações antes da igualdade e as operações depois da igualdade. Beleza? Menos 5x menos 6x, eu tenho dois números com o mesmo sinal. O que a gente faz? Repete o sinal e soma os termos. Então eu vou repetir o sinal que é menos e vou somar. 5 mais 6 dá 11 e repete a letra x, né? Porque são termos semelhantes. Beleza? Igual. Do outro lado, temos 4 números, ou seja, temos 3 operações. Só que observando aqui, neste caso, todos eles são números negativos. Neste caso, fica mais fácil você fazer. Como todos eles têm o mesmo sinal, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir o sinal, né? Porque todos eles, o sinal é o mesmo. Neste caso, eu vou repetir o sinal e vou fazer todas as operações de uma vez só. Ah, mas se um fosse mais, o outro fosse menos. Aí eu acharia mais fácil você ir resolvendo sempre de 2 em 2, beleza? Mas neste caso aqui, que o sinal é o mesmo, eu vou repetir o sinal e vou fazer as operações, todas elas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Menos 3, 3 menos 4. Não, esquece o sinal. Desculpa aí. Esquece o sinal. Já repetimos o sinal. Agora vamos fazer. 3 mais 4 vai dar 7. Beleza? 7 mais 15 vai dar 22. E 22 mais 6 vai dar 28. Então aqui, ó, vai dar 28. Beleza? Bem, observando o que temos aqui, antes da igualdade, ó, temos apenas um termo, e depois da igualdade temos apenas um termo. O objetivo, quando vamos resolver uma equação, é determinar o valor da letra que aparecer, né? Que é o valor desconhecido. Qual é a letra que temos que achar o valor aqui, ó? É a letra x. Então o que vamos fazer? Vamos deixar o x aqui sozinho, né? Porque temos que achar o valor do x. Esse 11, esse menos 11, aqui, ó, esse menos 11, ele está multiplicando a letra x. Quando a gente mudar ele para o outro lado, né, a gente vai usar a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 28 dividido pelo menos 11. Beleza? Entendeu aqui o que eu fiz? Eu peguei o menos 11, ó, que está multiplicando, e passei para o outro lado
dividindo. E aí eu tenho uma fração. Como eu já falei em outros vídeos, quando temos uma fração, na verdade temos uma divisão entre dois termos. E quando vamos fazer uma divisão, a primeira coisa que fazemos é o jogo do sinal. Então vamos lá para ver quanto é que vai dar o valor do x. X é igual. Olha, menos e menos vai dar mais. Não tem necessidade de você colocar o sinal de mais. Só que 28 não dá a divisão exata pelo 11. Não dá a divisão exata. E também não vai dar para simplificar. Por quê? Porque o 11 ele é um número primo. E ele só divide pelo 1 e por ele mesmo. E na tabuada do 11, se a gente fosse fazer, a gente não vai encontrar o 28. Encontraria o 11, o 22, o 33, mas não o 28. Então significa que não dá para simplificar e também não dá uma divisão exata. Então o que é que a gente vai fazer? Simplesmente repetir a fração. Então aqui vai ficar 28 sobre 11. Então a única coisa que fizemos foi o jogo do sinal. Menos e menos deu mais. E aí 28 sobre 11 vai ser o valor da letra X. Beleza? Muito obrigado.